Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária e hoje continuaremos o assunto de coração para coração. E eu chamo assim porque eu quero falar com você do meu coração para o seu coração e falar sobre algo que é realmente muito importante. Você já ouviu alguém dizer a você, você nasceu de novo, ou você está salvo, ou se perguntou do que estão falando, ou você acabou de ouvir essa frase, se perguntou do que estou sendo salvo, ou como eu posso nascer de novo? Você não pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas a Bíblia diz lá em João 3,3, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então isso não é apenas algo que as pessoas dizem aleatoriamente, mas na verdade é algo que o próprio Jesus disse. E nascer de novo significa nascer de novo espiritualmente. Você é um espírito, você tem uma alma e vive em um corpo. Somos seres tripartites e quando você se olha no espelho, tem mais em você do que apenas o corpo que você vê. Às vezes você está sofrendo em sua alma por algo e seu corpo não se sente bem. Nosso espírito pode estar morto ou estar vivo. Ele está morto se nós não tivermos Jesus, a luz do mundo, vivendo em nós. Quando Deus disse a Adão e Eva que se comessem da única árvore do jardim que ele lhes disse para não comer, que certamente morreriam, ele não quis dizer que eles morreriam fisicamente. Na verdade, Adão viveu mais de 900 anos, mas ele queria dizer que morreriam espiritualmente. Quando você está vivo espiritualmente, você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. Você acredita que ele veio e morreu por seus pecados? Acredita que ele carregou seus pecados na cruz, derramou seu sangue por você? E que ele morreu, foi sepultado por 3 dias e que ele ressuscitou dos mortos? Sabe, tem tantas pessoas acreditando em tantas coisas diferentes e pessoas que acreditam no que chamam de deuses, embora haja apenas um Deus. Mas Jesus é o único que está vivo. Muitas religiões acreditam em pessoas que morreram há muito tempo atrás. Mas Jesus, o nosso Deus, está vivo e está sentado à direita do Pai. E você pode sentar-se com Ele também, se você o receber como seu Senhor e Salvador. E eu digo receber porque não é algo que você pega. Eu não quero dizer a você hoje, você foi salvo, você nasceu de novo. Não, você recebeu a Cristo. E não há nada que você precisa fazer, exceto se arrepender dos pecados, se dispor a se afastar de uma vida de pecado e se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Então você o recebe. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é a mão que alcança e simplesmente recebe o que Deus nos dá por sua graça. Não existe ninguém que mereça a morte de Jesus por nós, e isso significa que somos todos pecadores, e o pecado deve ser punido para que então haja justiça. O pecado deve ser punido, mas em vez dele nos punir, Deus enviou seu próprio Filho para tomar o nosso lugar. Isso seria como se alguém fosse um assassino e fosse condenado à prisão perpétua e alguém dissesse, bem, eu vou tomar o seu lugar e você fica livre. Porque alguém não gostaria de nascer de novo ou ser salvo? Isso está além de mim? Muitas vezes as pessoas pensam, bem, meu estilo de vida terá que mudar, eu não quero desistir disso, não quero desistir daquilo, nem daquilo outro. Mas honestamente, quando você recebe Cristo como seu Salvador, seus desejos mudam. Você não precisa se preocupar em ter que desistir das coisas. Sabe, você vai começar a ter novos desejos, não vai querer fazer as velhas coisas de sempre. Você pode até fazê-las por um tempo, mas à medida que estuda a palavra e desenvolve um relacionamento com Ele,
então tudo muda. Quando aceitamos Jesus em nosso coração e é através da fé, você pode sentir algo ou pode não sentir nada. Quando nasci de novo, aos 9 anos de idade, eu senti como se estivesse tomando um banho interior. Senti como se tivesse acabado de ser limpa por dentro. Mas, não entendendo a palavra, da primeira vez que fiz algo errado, pensei que tinha perdido tudo. Mas isso não é verdade. Uma vez que você é salvo, Deus tem que trabalhar com você através do poder do Espírito Santo por toda a sua vida, transformando você à imagem de Jesus Cristo. Eu ainda estou mudando? Todo mundo que conheço que é cristão ainda está mudando? Se eles levam a sério o seu relacionamento com Deus. Agora, só por um minuto, quero mostrar a diferença entre aqueles que são sérios e aqueles que talvez estejam dedicando seu tempo esperando que, se forem à igreja algumas vezes por ano, não irão para o inferno. Não gosto quando pergunto a alguém, você nasceu de novo? E a pessoa me diz em qual igreja ela vai. Nascer de novo é ter um relacionamento. Agora me escute, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele te criou no ventre de sua mãe com suas próprias mãos, cuidadosa intrinsecamente. E Ele conhece cada pensamento que você pensará antes de pensar, sabe cada palavra que dirá antes de falar. Ele tem um bom plano para a sua vida e você é a única pessoa que pode estragar isso, sabe? Não importa o que outra pessoa faça, Deus pode redimi-lo de qualquer mágoa, de qualquer injustiça, e você pode ter uma maravilhosa vida. Portanto, não pense que é o que você faz que o salva. Não, não é. É o que Jesus fez que salva você. Quando recebemos em nosso coração, nossos pecados são perdoados. Agora, pense nisso comigo. Nossos pecados são perdoados, totalmente perdoados. Eles são esquecidos por Deus. A Bíblia diz que Ele não se lembra dos nossos pecados mais. Agora, honestamente, leva tempo para se acreditar, porque são coisas tão maravilhosas. Você pensa, como pode ser isso? Mas veja, uma vez que você nasce de novo, se pecar, e você vai pecar, você reconhecerá imediatamente, o Espírito Santo convencerá. Você pode se arrepender, dizer a Deus que sente muito, pedindo ajuda para não fazer de novo. Deus imediatamente te perdoa. E Ele se esquece do pecado e o remove para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, e Ele não se lembra deles mais. Lembro-me de quando tinha 20 e poucos anos, eu me ajoelhava ao lado da minha cama todas as noites antes de dormir e eu fazia a mesma oração toda noite. Pai, perdoa-me pelos meus pecados. E eu tinha certos pecados em mente, sabe? E me ajude a ser uma boa esposa e uma boa mãe, mas acima de tudo, ajuda-me a ser uma boa cristã, porque sei que se eu fizer isso tudo dará certo. E eu fazia a mesma oração toda noite. E numa noite eu ouvi Deus falar comigo que eu não estava acostumada. Embora Ele queira falar conosco o tempo todo, eu aprendi isso agora, mas ouvi em meu coração muito claramente, eu te perdoei na primeira vez que me pediu. Agora você tem que receber o perdão. Ou outra forma de dizer isso, e não é a minha favorita, mas transmite o ponto, é que você tem que se perdoar. Você tem que receber o perdão de Deus. E então a boa notícia é que já não há mais condenação. Você não precisa carregar a culpa. Quando Jesus levou seus pecados, Ele também levou a sua culpa. E eu tinha um grande problema com a culpa. E eu imagino que haja centenas de milhares de pessoas assistindo agora que você ainda está se sentindo culpado por coisas que Deus já te perdoou há muito tempo, mas você precisa receber o perdão. Quando cremos que Ele foi punido e morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou depois de 3 dias, está assentado à direita de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. E assim temos 2 coisas aqui: acreditar e confessar com sua boca. E por que é tão importante confessá-lo? É porque isso meio que torna
isso real aqui na Terra. E sabe, nós temos um inimigo. Ele é chamado por vários nomes na Bíblia: Lúcifer, Satanás, o maligno, o pai da mentira e ele vem contra nós. Mas fazendo essa declaração, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e eu acredito que Ele morreu por mim, creio que Ele ressuscitou dos mortos. Isso permite que o inimigo saiba onde você está. E, na verdade, assim que for salvo, eu realmente o encorajo a ser batizado nas águas o mais rápido possível. Talvez você nem entenda o que é isso, mas o batismo é algo muito, muito importante. Os ministros dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te colocam debaixo da água e te trazem de volta, e quando você é mergulhado, significa o enterro da sua velha vida, e quando é levantado, significa que você ressuscitou para uma nova vida. E é o que acontece. As coisas velhas passam e então tudo se faz novo. E então, quando o inimigo vê isso, ele sabe qual é a sua intenção, que você vai viver para Deus. Ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. Isso é muito mais do que apenas ir a um prédio e sentar lá uma vez por semana e pensar que agora está tudo bem. Há uma vida que Deus tem para você. Ele tem uma vida tão boa, já planejada para você, que você pode andar nela. Tem algo para você fazer. Somos parceiros de Deus. Há uma parte que só Ele pode fazer, mas há uma parte que só nós podemos. Eu sempre digo que não podemos fazer a parte dele, nem Ele fazer a nossa parte. A fé sem obras é morta. Nós recebemos através da fé, mas a Bíblia diz para você trabalhar a sua salvação com tremor e tremor. Isso significa que, se somos salvos pela graça, não podemos ser salvos pelas obras. Efésios 2, 8 e 9. E então, o que significa trabalhar a sua salvação? Quando você nasce de novo, o que acontece com você? Acontece dentro, em seu espírito. Mas isso tem que vir para fora de você. Sua alma, que é sua mente, vontade e emoções, tem que ser curada. Uma das primeiras coisas a fazer, quando nasce de novo, é aprender a pensar como Deus pensa. E nós não pensamos como Ele pensa. Pensamos no lixo que o diabo colocou em nossa cabeça por anos e anos. E você acha que o diabo não fala com você? Ele falou com Eva no jardim do Éden. Falou com Jesus quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Está em Lucas 4. Sim, ele falou com Judas para que ele traísse Jesus. Ele falou com Pedro para fazê-lo negar Jesus. E ele fala conosco em nossa mente, põe pensamentos nela. E temos que conhecer a palavra de Deus, porque senão não saberemos quando estamos ouvindo mentiras. E as chances são de que agora, se você não nasceu de novo, a maior parte do que acredita pode ser mentira. E você provavelmente acredita em muitas coisas ruins sobre si mesmo, que Deus, Ele na verdade já cuidou. Então, a maneira como você trabalha a sua salvação é aprendendo a palavra de Deus. E honestamente, você pode ir à igreja por 20 anos e nunca aprender muito a respeito da palavra de Deus. Pode aprender muito sobre a doutrina, o que é importante também. Doutrina é aquilo em que baseamos nossa fé e é importante entender o que são essas coisas e o que significam, mas também temos que aplicar a palavra de Deus em nossa vida cotidiana. E para que isso aconteça, precisamos ouvir ensinamentos e ler livros que nos ajudem a aprender como aplicar a palavra em nossa vida diária. E algumas são mais difíceis de entender do que outras, mas existem tantas traduções da Bíblia agora que a torna muito mais fácil de ser entendida. Pessoalmente, eu uso a Bíblia Clássica Amplificada. Eu a tenho há 48 anos, eu gosto dela, mas tem uma versão internacional, a versão padrão inglesa, a NVI, existem tantas. Eu não tenho ideia de quantas traduções diferentes existem.
E você pode adquirir a nossa Bíblia de Estudo Desfrutando a Vida Diária e assim você terá vários artigos intercalados nesta Bíblia que ajudam você a entender o que acabou de ler. Ou pequenos comentários que o ajudarão a entender. Nós queremos ajudá-lo a entender a palavra de Deus e queremos que saiba que ela é para você. A salvação é um presente tão maravilhoso e todos podem recebê-lo. Agora, vou dar uma boa notícia. Quando você receber a Cristo como seu Salvador, eu vou orar com você antes do final do programa e também haverá um número em sua tela que gostaríamos que ligasse e dissesse: eu fiz a oração da salvação com a Joyce Meyer, eu recebi Jesus como Salvador e temos um livro que queremos enviar para você de presente, ou você pode obtê-lo por download online, porque você precisa dizer a alguém que fez um compromisso com Cristo. Isso meio que dobra a determinação. Quando conta a alguém, agora você está comprometido com outra pessoa. Mas quando você nasce de novo, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, o qual é Jesus, tornou-se pecado. Ele não só levou o nosso pecado, ele tornou-se pecado. Naquela cruz, ele realmente matou o pecado. Porque ele tinha vivido uma vida perfeita, ele seguiu toda a lei e assim, crucificá-lo era ilegal, porque ele havia feito tudo certo. Então ele matou o poder do pecado naquela cruz. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Bem, veja, antes de ser salvo, você está errado com Deus, está tudo errado. Você faz tudo errado, crê errado, age errado. Mas a primeira coisa que Deus te dá é a retidão. Eu gosto a palavra justiça, mas gosto de dizer retidão porque é importante que você perceba que agora você tem a retidão dentro de você, o que significa que você pode aprender a fazer as coisas certas. Uma das coisas que amo no Senhor é que Ele nunca espera que eu faça algo sem me dar a capacidade de fazê-lo. E assim, quando Ele nos justifica com Ele, isso nos dá a capacidade de aprender a nos comportar corretamente. E assim nós trabalhamos a nossa salvação. Mas eu quero te dizer muito claramente: você nunca trabalhará a sua salvação se não fizer o compromisso de aprender a palavra de Deus, porque a única forma de saber quando Satanás está mentindo para você é conhecendo a palavra. Em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nasce de novo, você é feito novo. Não significa que vai nascer cabelo se for careca. Se seu nariz é feio, ele ficará bonito. Mas por dentro você se torna uma nova criatura. Gosto de dizer que você é um novo barro espiritual. Ele se torna uma nova criatura por completo. Aquela velha condição moral e espiritual anterior, essa já passou. Você não está mais morto em seu espírito, agora está vivo em seu espírito. E você pode ou não sentir alguma coisa, mas você aceita pela fé e assim então você começará a ver diferenças em você e em seus desejos. Você pode estar assistindo a um filme que se sentia muito confortável até semana passada, mas então agora que você foi salvo, é como se nunca tivesse ouvido uma linguagem própria antes. Nunca percebeu as coisas ruins que estavam nele, mas agora incomoda quando você ouve esse tipo de coisa. Então não precisa se preocupar em mudar a si mesmo. Você já aprendeu a palavra? E Deus vem morar em você quando você o recebeu, e recebê-lo significa que ele vem habitar em seu coração. O Espírito Santo vem habitar em você, e o Espírito Santo é o nosso mestre. Eu sou uma professora, eu ensino, mas ele é o professor. Então, e antes de ensinar, eu confio que ele realmente tornará isso real para você. O Espírito Santo está trabalhando em você aí agora. E se não nasceu de novo, o Espírito Santo está trabalhando em você agora, te encorajando de que é hora de se comprometer com Cristo.
O fresco e o novo chegaram. O velho já passou e agora o fresco e o novo chegaram. É como ter todo o seu registro tivesse sido apagado e assim começasse tudo de novo. Isso é tão bom. Eu amo 1 João 3,9. Diz que ninguém que é nascido de Deus deliberadamente, conscientemente e habitualmente pratica o pecado. Não quer dizer que você nunca peca, mas você tem uma nova identidade. Você não é mais um pecador. Você agora é a justiça de Deus em Cristo, que peca, mas está aprendendo a pecar cada vez menos o tempo todo, à medida que o Espírito Santo lhe ensina e você aprende a palavra de Deus. Mas diz, se você é nascido de Deus, você não pode deliberadamente, conscientemente e habitualmente praticar o pecado, porque a natureza de Deus vive em você. A natureza dele vive em você. Você tem uma nova natureza? Então, a escritura final é pela graça, o dom, o favor imerecido de Deus que você é salvo, liberto do julgamento e participante da salvação de Cristo, através da sua fé. E tudo que eu estou lhe pedindo hoje é que você só coloque a sua fé em prática para receber a Cristo em sua vida. Você pode pensar, não sou bom o suficiente. Bem, a boa notícia é que se você fosse bom, não precisaria de Jesus. Então, se você não é bom o suficiente, a boa notícia é, você é a pessoa que Jesus quer salvar. E essa salvação, agora ouça, esta salvação não vem de você mesmo, não vem pelas suas obras, ela não vem do seu próprio esforço, mas ela é um dom de Deus. Não por causa das boas obras, não o cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. Ela também não vem do resultado do que alguém pode fazer. Então ninguém pode se orgulhar ou gloriar-se em si mesmo. E então em Efésios 2,10 diz que somos obra de Deus recriada em Cristo Jesus, nascidos de novo para que possamos fazer as boas obras que Ele planejou de antemão, andando no caminho que Ele preparou para nós. E quer saber, ser crente é divertido? Você está sempre aprendendo coisas novas sobre si? Obtém todo tipo de novas habilidades, pode perdoar as pessoas que te feriram, encontra alegria em vez de diversão, tem paz quando não deveria ter paz, sabe, todo tipo de coisas boas. E não se preocupe com que você possa ter que desistir. Na verdade, eu diria que nem comece a tentar desistir de nada até que Deus ponha no seu coração e você saiba que não quer mais. Isso não é o que eu quero fazer, isso não é o que Deus quer que eu faça, então eu não vou fazer. Vou fazer uma oração e você pode orar após mim. E então, repita comigo, Deus Pai, eu acredito em você. Eu acredito que você enviou seu Filho Jesus para pagar pelos meus pecados. Acredito que ele morreu na cruz, que foi sepultado e ressuscitou dos mortos após 3 dias. E que ele está vivo hoje e está sentado à direita do Pai. Sinto muito pelos meus pecados, sinto muito pela maneira como vivi. Eu convido você a entrar em minha vida para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu estou pronto para mudar. E eu quero ser um cristão, eu quero ser um seguidor de Cristo. Me aceite como sou, Senhor, e faça de mim o que você quer que eu seja. Eu creio que sou salvo. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem. Obrigada por ter estado conosco hoje e acho que este pode ser um dos melhores dias da sua vida. Deus te abençoe.